Não preciso bloquear e tentar mostrar que eu tô bem o tempo inteiro, porque ninguém tá bem o tempo inteiro. Oi, gente! Está começando mais um vídeo pro canal, mas antes já deixa aquele like, se inscreve aqui no canal, sugestões de próximos vídeos e tudo que vocês já sabem que eu sempre falo no começo de todo vídeo. Bom, qual tema eu vim abordar hoje? Eu vim falar sobre algo que vocês me pedem muito lá no Instagram, algo que eu também já conversei, já falei um pouquinho sobre, principalmente nessa quarentena. Nesses dias eu tenho feito algumas lives, na verdade todos os dias eu tenho feito lives, cada live com um tema diferente, eu tento abordar assuntos que vocês querem ouvir, mas todos os assuntos que eu falo e abordo são coisas que eu já vivi pra eu conseguir falar com alguma propriedade, né? E eu também respondo algumas perguntas, então eu tô usando esse tempo pra interagir um pouco mais com vocês, até porque eu sei que a maioria das pessoas estão muito ociosas e trancadas em casa. Em primeiro lugar, qual o tema que eu vou falar hoje? Sobre ansiedade. Por que eu escolhi esse tema? Eu acho que agora, né, com a quarentena, as pessoas acabam ficando mais ociosas, essa ansiedade ficar um pouco mais aflorada. Eu não sei com vocês, mas comigo tá sendo um pouco assim. Eu até conversei com a minha terapeuta nessas últimas sessões, né, online, e ela disse que tem sido bem comum nesses últimos dias das pessoas em casa estarem, né, com a ansiedade um pouco mais aflorada. Por quê? Por conta disso, de ficarem trancadas em casa o dia inteiro, de segunda a segunda, podendo sair no máximo pra ir no mercado. Então, coisas básicas que a gente gostava de fazer, por exemplo, ir até uma praça tomar um sorvete, coisas que hoje a gente tem que deixar um pouco de fazer até pelo bem da sociedade em geral, porque essa quarentena é muito mais pensada no todo do que se você for pensar só em você e só no seu bem. Resolvi falar sobre ansiedade porque eu acho que a ansiedade é um mal, assim, do momento. É algo que dificilmente você vai achar uma pessoa que não tenha um pouco de ansiedade. E por que eu falo isso? Porque hoje em dia a nossa vida acaba sendo muito virtual por conta das redes sociais. Instagram, Twitter, Facebook, enfim. E, pelo menos pra mim, né, o que eu percebo das pessoas hoje em dia por conta dessas redes sociais é o quê? É aquela luta excessiva por aceitação. Então essa busca excessiva por aceitação acaba frustrando demais as pessoas ao receber algum tipo de crítica, qualquer coisa assim. Então eu acredito que a ansiedade vem desencadeando através de situações como essa. Pra quem me acompanha sabe que eu tenho sim ansiedade, que eu já tive algumas crises bem fortes, e a minha última crise que foi bem forte foi em outubro do ano passado. Eu fiz uma live, né, falando sobre isso, e eu percebi que as pessoas se interessaram, até porque tem muita gente que passa pelo mesmo. Então eu resolvi fazer esse vídeo pra contar um pouquinho de como é essa sensação e coisas que você tem que fazer, sabe? Quando você tá com essa ansiedade. Eu passando por isso. Em primeiro lugar, você não precisa chegar a ter uma crise de ansiedade pra começar a fazer uma terapia. O que eu sempre falo pra todas as pessoas quando me mandam mensagem falando que estão com um problema, isso, aquilo, eu sempre falo, olha, terapia é a melhor coisa que qualquer pessoa pode procurar. Porque terapia é um espaço que você tá lá com um profissional, né, que estudou anos e anos pra entender um pouquinho mais a nossa cabeça, coisas que nós não conseguimos entender. E acima de tudo, ele tá lá pra te ouvir e não te julgar. Às vezes você tem alguns problemas que você mesmo considera problemas mínimos, mas são problemas que acabam te machucando, te consumindo. E você acaba tendo vergonha ou medo de conversar sobre isso com sua família ou com seus amigos, e você vai guardando e guardando pra você. Na terapia é um espaço que você tem um pouco mais de abertura e você tem que se sentir confortável também pra falar todos esses tipos de assunto. E aí, a partir do momento que você fala, você põe pra fora essas coisas que você vai guardando. Eu, por exemplo, guardei muitas coisas durante anos, tá? Não são coisas de 1 mês, 2 meses, são coisas de anos que eu vinha guardando, e aquilo lá ia me consumindo, só que eu não colocava pra fora. Eu olhava para as pessoas, não, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, não conseguia conversar, ou às vezes eu achava que era uma coisa mínima, que não precisava conversar. Então eu ia guardando, ia guardando, ia guardando. E de tanto eu guardar, o que acabou acontecendo? Acabou explodindo. Então, as pessoas quando elas têm, né, esse tipo de crise, como foi o meu caso, tem formas e formas de, né, estourar. Então, eu acabei estourando de uma forma mais física. Foi no meio de um festival, né, do Rock in Rio, e eu acabei ficando totalmente travada, não conseguia andar, minhas mãos ficaram cerradas, meu dente, sabe, ficava, tipo, eu tava tremendo, eu ficava chorando, só que sem esboçar aquela reação de quando a pessoa realmente tá chorando, sabe?
sabe? Enfim, eu fiquei totalmente travada. Então as pessoas às vezes acham que quando dá uma crise, assim, elas vão explodir, gritar. Não, pelo contrário. Eu fiquei travada. A única coisa que eu conseguia pensar naquele momento é que eu não queria que ninguém me visse daquele jeito. Então, por que eu falei também antes sobre redes sociais? Porque a gente tem muito esse problema de aceitação. E esse foi algo que sempre me consumiu muito, sabe? E sempre me atrapalhou. Então foi algo que eu sempre procurei trabalhar dentro de mim, na minha cabeça e na terapia. E em outubro, por N motivos, N coisas que eu vinha guardando, calhou de eu estourar bem ali no meio do festival no Rock in Rio. E eu não queria que ninguém me visse daquele jeito, porque eu tinha vergonha, porque eu não queria que as pessoas me vissem e me achassem louca, enfim. Porque eu realmente tava tendo uma crise muito forte, eu não conseguia me mexer, eu não conseguia conversar. Eu fiquei travada de um jeito que eu nunca fiquei na minha vida. Foi horrível, horrível, horrível. Tipo, era tanto sentimento, sabe? Era uma coisa que apertava meu peito. Eu fiquei muito, muito, muito mal. E o primeiro lugar, em vez de eu pôr na minha cabeça, eu quero ficar bem, né? Porque eu preciso ficar bem pra mim. Não, eu colocava na minha cabeça, eu não quero que ninguém me veja desse jeito por vergonha, porque eu não queria que ninguém me julgasse. Então a gente tem tanto medo de julgamento que a gente acaba, né, tendo esses bloqueios. Então, no Rock in Rio, né, nesse momento, uma amiga minha acabou me achando, me levou pra trás dos palcos, aí a produção lá do evento conseguiu me ajudar, enfim, chegou bombeiro, e aí ficaram comigo até passar essa crise. Só que não foi algo que passou de um dia pro outro. A crise diminuiu nesse dia, aí no dia seguinte eu tive outra crise, no outro dia eu tive outra crise, enfim, foi assim, eu voltei pra São Paulo e fui direto pra terapia, né. E lá eu também tive outra crise, por conta de tudo que eu tava guardando dentro de mim, e nesse momento foi o momento que eu acho que eu acabei estourando e aquilo foi refletindo dessa forma, foi refletindo fisicamente, foi refletindo no meu corpo. E eu não sabia como controlar aquilo, porque eu nunca tinha tido uma crise a esse ponto. E foi algo que eu fui trabalhando muito na terapia. Porque eu acho, sim, que muitas pessoas, elas guardam muitas coisas dentro de si, porque elas têm esse receio de colocar pra fora e ficar com medo do que o outro vai pensar, ficar com medo de um julgamento. Eu, pelo menos, eu tinha muito disso, sabe? Tinha muita coisa que eu guardava pra mim. E na terapia eu comecei a colocar isso pra fora, principalmente depois dessa crise. Eu já colocava um pouco antes, mas mesmo assim eu guardava algumas coisas. E depois eu comecei a colocar muitas coisas pra fora e eu comecei a aprender a lidar melhor com críticas e julgamentos, que é algo que todo mundo tem que fazer também e tem que trabalhar, porque infelizmente nós estamos num mundo, numa sociedade que é muito crítica, que é muito julgadora, que pra eles isso é algo muito importante, sempre apontar o dedo pra alguém e querer falar os erros, enfim. Então eu tive ciência que isso daí não ia ser algo que ia acabar, que eu nunca mais ia escutar crítica ou julgamentos na minha vida, não. Pelo contrário, eu ia escutar e cada vez que eu cresça mais, eu vou escutar mais e mais e mais. Só que o que eu fiz? Agora eu aprendi, né, a lidar com isso de uma forma diferente. Pra você que se sente desse jeito, ou que já teve algum tipo de crise, nem que não seja tão forte assim, mas que de alguma forma, né, acaba interferindo em você, o que eu aconselho, e caso você tenha algo fisicamente, assim como eu tive. Coisas que eu também aprendi na terapia e que, caso eu volte a ter uma crise, eu sei um pouco mais como me controlar. Em primeiro lugar, tá tudo aqui, né? Tudo tá aqui. Então, se a gente se desestabiliza aqui, vai desestabilizar o corpo inteiro. Então, quando você está no meio de uma crise, você começa a ter ou uma crise de choro, ou seu corpo começa a tremer, ou quando você contrai todos os músculos, a primeira coisa que você tem que fazer, óbvio que não é fácil, porque eu sei muito bem como seus pensamentos, ou como sua cabeça está tão negativa no momento, ou tão fechada, que você não consegue pensar nessas coisas. Em primeiro lugar, é trabalhar muito a sua respiração. Então, eu sei que você vai estar ofegante, vai estar até exausto, né, mentalmente, porque quando estoura desse jeito é porque você já tá exausto, mas você tem que começar a trabalhar nesse momento a sua respiração, porque quando você vai trabalhando a sua respiração, puxando pelo nariz e soltando pela boca, você vai acalmando aos poucos o seu corpo, e é isso que precisa, acalmar o seu corpo, porque ele tá em estresse total, então ele tá todo contraído. Então com a respiração você já vai conseguindo acalmar o seu corpo e tentar deixar as mãos abertas, porque quando você fecha, você contrai tudo, e é pior, porque quanto mais contraído você fica e mais ofegante você vai ficando, a crise parece que vai piorando, sabe? Que não vai passar. Então, trabalhe muito a respiração e tenta deixar o seu corpo um pouco mais leve. E aos poucos ela vai passando. E outra coisa também que eu sempre costumo falar para as pessoas, né, que me mandam mensagem, ansiedade também tá muito associada à depressão, por conta, né, de tudo isso, de juntar muitos sentimentos ruins, de guardar muitas coisas e acaba acarretando em tudo isso. Então, a ansiedade é só um dos pontos da depressão. Você
não tá sozinho. As pessoas sempre acham que, eu tô sozinha. Eu tinha muito isso na minha cabeça, eu tinha muito mesmo isso na minha cabeça. Que eu tava sozinha e até naquele momento da minha crise eu tinha isso na minha cabeça. Que eu estava sozinha, mas eu não tava sozinha. Tanto que 2 amigas minhas me ajudaram do começo ao fim e não saíram do meu lado. Então elas realmente mostraram que eu não tava sozinha. Então era algo que eu tava criando na minha cabeça. Então é o que eu falo pra vocês não estão sozinhos. Vocês só precisam, de repente, abrir um pouco o olho e enxergar ali a situação e olhar pras pessoas certas. Porque é o que eu falei, às vezes você tem aquele medo de ser julgado que você, de repente, não sabe o que o seu amigo ou que sua família pode te oferecer. E outra coisa também é, você não tem que ter receio de mostrar que tá mal. Eu, nessa época da crise, eu fiquei acho que 1 semana longe do Instagram, porque eu não queria colocar minha cara ali, tipo, e mostrar algo que eu não estava sendo no momento, sabe? E muito menos chegar lá no Instagram e falar, gente, tô tendo isso, porque eu não me sentia pronta pra contar tudo que tava acontecendo. Eu só queria fingir que estava tudo bem, mas eu não conseguia naquele momento fazer isso. Então eu fiquei um tempo afastada do Instagram até as coisas ficarem um pouquinho melhores, assim. É outra coisa, eu não preciso, que eu aprendi, eu não preciso bloquear e tentar mostrar que eu tô bem o tempo inteiro, porque ninguém tá bem o tempo inteiro. E tudo bem também você não estar bem, sabe? Quanto mais você tenta bloquear isso e esconder isso, é pior. Vai entrando tudo lá dentro e vai ajudando pra futuras crises de ansiedade. Então, tudo bem você não estar bem. Tudo passa, gente. Tudo passa mesmo. Todos os pensamentos que eu tinha naquela época de, nossa, minha vida acabou, nossa, tá tudo ruim, nossa, eu não tenho ninguém do meu lado, eram pensamentos muito negativos. E é uma coisa que eu falo pra vocês, tudo passa. Em outubro, eu não imaginava como poderia ser minha vida alguns meses depois. Agora, né, estamos em abril, eu não conseguiria imaginar tudo isso. Olha como as coisas passam, olha como a gente pode crescer mesmo depois de uma crise dessas, olha como a gente pode crescer mesmo depois de uma depressão. Então, tudo passa, você também não tá sozinho. Não deixa, sabe, aquele momento tomar conta da sua vida toda e apagar tudo que você ainda pode viver. Então, por isso que tudo isso tem que ser muito trabalhado, pra gente não deixar, né, de repente, uma situação dessa acabar estragando tudo que a gente ainda pode viver. Não sei se eu falei muito bem, se eu embolei, talvez eu embolei um pouco, acho que na live, como a live era um pouco maior, né, eu fiquei 1 hora falando, eu consegui enrolar, consegui desenrolar, enfim, aqui eu quis fazer um vídeo, mas também um vídeo não tão comprido, porque senão vocês vão ficar cansados de ouvir minha voz, e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, vocês tenham conseguido, né, compreender um pouco, levar um pouco pra dentro de si, tentar, né, de alguma forma, confortar quem está passando por isso, e novamente falo, vocês não estão sozinhos, vai ficar tudo bem e não é o fim. Então, caso você esteja passando por isso no momento, coloque pra fora da melhor forma possível, seja conversando, seja escrevendo, porque tem muita gente que consegue colocar pra fora, sabe? Escrevendo. Escrever também faz muito bem. Eu acho que é isso, gente. Falei um pouquinho sobre, né? E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que de alguma forma eu consiga ter ajudado e esclarecido algumas coisas. E deixa aquele like, se inscreve aqui no canal. Pode deixar aqui nos comentários também algo que vocês queiram falar. E tamo junto. Beijo!